noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Hoje, para a gente não perder o hábito, estamos de volta, então, com a nossa live dos especialistas. E hoje a convidada vocês já conhecem, é a doutora Marielle. E hoje a gente vai falar de um tema talvez novo para muitas pessoas, né? Que é a acupuntura, não tão novo assim. E visto com álbum, talvez muitas pessoas não saibam o que é. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Mari por aqui. E se apresenta aí para o pessoal, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Marielle, eu sou médica veterinária e eu sou especialista em acupuntura e fisioterapia veterinária, tá? Vamos direto ao ponto, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre acupuntura. Eu acho que muita gente não tem noção do que é, nem como funciona. No máximo tem um pouquinho de noção que existe acupunturista para humanos, sessões de acupuntura para humanos, mas nem todos sabem que também existe essa vertente na medicina integrativa veterinária. Então, assim, a acupuntura é diferente do que muita gente acha, ela não serve somente para tratar a dor, tá? Ela é uma das principais indicações é o tratamento da dor, porque ela consegue oferecer analgesia mediante diversos mecanismos de ação. Ela estimula a produção de hormônios que trazem uma boa sensação no corpo do paciente, né? Hormônios do tipo serotonina, hormônios de prazer que a gente sabe que existe, né? E ela cuida também da dor, porque a dor é uma das manifestações da inflamação. Então, ela também tem um efeito anti-inflamatório, né? Ela ativa o sistema imune inato, ela faz recrutamento de linfócitos, de macrófagos, liberação de cascata inflamatória para poder tratar o que a gente está direcionando o tratamento daquele paciente. Tanto é que tem muitas vezes que eu até aviso o tutor que no primeiro dia, dependendo de como o animal tá, ele pode ficar um pouco mais dolorido do que ele estava. Então, é como se a gente reagudizasse a lesão para o corpo dele poder responder melhor, mediante os estímulos da acupuntura, aquela inflamação, né? Então, às vezes o tutor fala, ainda bem que você me avisou, porque eu já estava te xingando aqui porque ela ficou muito quietinha. Então, é uma mistura do tipo, aumentou a inflamação e também de liberação desses hormônios que fazem essa sensação de prazer no paciente. Cada caso é um caso, vai ficar um pouco difícil de explicar para vocês como é que a gente faz para fechar um padrão. A gente fecha um padrão para cada paciente dentro da medicina chinesa. Então, não adianta muito eu falar essa parte de medicina chinesa, porque é realmente um outro mundo. Dá um nó na cabeça da gente, né? É completamente diferente. Dá um nó. Cada um é cada um, né? Tem um paciente que é o padrão calor, tem um paciente que é o padrão frio, é a umidade, tem toda essa coisa. E quando a gente fala, às vezes, de órgãos, tem um ponto do fígado, tem um ponto do rim, não necessariamente é o órgão em si. É lógico que ele influencia, a acupuntura também ajuda a influenciar. Tem até aqui uma imagem, Mário, eu vou colocar aquela dos pontinhos que estão marcados. Cabeça? Isso. Pode pôr. Tem muita gente que gosta só de fazer pontos em cabeça, né? Tem um curso separado, um curso de extensão da acupuntura que é só de pontos craniais. Nossa. Né? Tem muitos pontos craniais. Esses que estão na foto não são nem metade. Eu imagino. Tem muitos pontos. E aí trata tudo só na cabeça? Você pode... Porque, assim, o corpo da gente... a gente tem que imaginar o corpo da gente e dos animais como se fosse um mapa, né? Realmente é um mapa. Então, o mapa é cheio de meridianos. Lembra da aula de geografia? Mas... E tá tudo interligado. Então, se você tem um problema, vamos supor, de discopatia na cervical, e o paciente não deixa você colocar pontos na cervical, eu consigo tratar ele com pontos distais, na mão, no braço. Porque o meridiano começa na ponta do dedo e ele passa pelo braço, pela cervical e termina na cabeça, vamos supor. Então, passando, é uma via só, né? Falando na nossa medicina ocidental, é tudo mediado por a parte neurológica periférica. Tudo é interligado.
né? A parte dos nervos periféricos, via os nervos que vão enervando as vísceras, né? Fígado, intestino, tudo. Tem ponto na perna que está ligado diretamente ao intestino. Então, às vezes, você tem uma diarreia ou uma cólica em cavalo, você vai lá, coloca o pontinho na perna e para quase que instantaneamente. Entendi. E vou te perguntar uma coisa aqui como leiga, gente. Todo mundo aqui sabe, eu não trabalho com medicina chinesa, eu adoro, né? Um dos motivos da gente estar falando desse assunto aqui é por causa do tratamento que a gente está fazendo na gordinha, né? Todo mundo sabe, eu estou trazendo todo mundo aqui que está me ajudando com ela. Mas eu já ouvi dizer, não sei se isso é papo, se é lenda, enfim, que a acupuntura, ela acaba equilibrando o organismo como um todo também, independente da patologia? Como que é isso? É verdade? É mentira? Sim, sim. Eu não costumo, por exemplo, para gordinha, eu uso muito pontos para imunidade, por conta dela ter um linfoma, né? Mas eu uso pontos para melhorar a energia dela, que é aquele no joelho, que ela não curte. Vou colocar o videozinho dela, gente. Foi da última sessão. A Mari pegou uma cena, para vocês verem o quanto eles relaxam, porque muita gente às vezes fala, mas eles vão deixar por agulha, eles não gostam. A gente vai mostrar alguns vídeos para vocês. Ela começou a pescar no meio da sessão. É que ela reluta e não deita. Mas ela estava ali, ó, se segurando. Aquele dia, a princípio eu comecei com as agulhinhas menores, né? Porque a gordinha é pequenininha. Mas eu falei, alguma coisa me veio na cabeça, deixa eu usar umas agulhinhas um pouco maiores. Eu peguei num ponto ali que ela... Ela super relaxou. Ela relaxou bem. Então, eu uso pontos para a parte do baço, né? Que o linfoma também é um tumor hematopoético, né? E dentro dos órgãos que tem influência nessa parte de sangue está o baço. Então, eu uso pontos para o baço também, para o fígado, para tudo nela, que eu acho que vai dar uma regulada. A gordinha, ela tem um padrãozinho de deficiência de baço, você vê que ela tem uma língua bem gorda, né? Então, essa língua gorda é deficiência de baço. A minha língua é uma língua gorda. Eu não vou mostrar minha língua agora, mas eu também tenho deficiência de baço. E aí repercute em várias partes do meu organismo que eu sinto no dia a dia. Então, só de você ver a língua do paciente, você já tem uma ideia do padrão que ele tem. E o fato dela ter a língua um pouquinho mais escura tem super a ver com o câncer, que o câncer ele é um padrão de estagnação, ou seja, ele deixa as coisas emperradas no organismo. A Renata tá mandando, mostra a língua. Os amigos aqui causando, né, na nossa live. Já fechei o padrão da Renata já, e deu tudo certinho. Já fechei o padrão dela já também. Então, a acupuntura não serve só para tratar a dor, né? Ela serve para tratamentos oncológicos, porque você, independente se o paciente fizer quimioterapia ou não, todo quadro oncológico você tem... muda a imunidade do paciente, mas você também tem as síndromes paraneoplásicas do tipo anemia, então eu consigo tratar por pontos a anemia, né? A Lisa, que é a minha cachorra, ela é renal, e a gente fez um exame hoje e ela tá com anemia. Então, antes, porque eu falei para você, calma aí, Shelly, eu tô na correria aqui, eu coloquei a agulha nela, porque eu fico, aí eu já coloquei a agulha Vamos falar sobre isso, então. Então, você consegue tratar assim, eu não falo tratar consigo tratar só com acupuntura. Eu gosto de fazer um tratamento todos juntos, né? Eu não sou, assim, o cabresto. Não acho que só a acupuntura seja o suficiente. Eu gosto de trabalhar em conjunto. Então, associa uma coisa... mostrado muito isso aqui, né? O quanto o conjunto de todas essas terapias podem ajudar, né, em uma doença ou em várias doenças, enfim. Então, aí dá para você tratar anemia, quadros renais, tem pontos que estão diretamente ligados ao rim, então você melhora a taxa de filtração glomerular, você consegue, tem trabalhos que mostram que você consegue abaixar a taxa de creatinina, que é um hormônio do rim, né, que se ele está muito alto, quer dizer que o rim está falhando. Então, tem trabalhos mostrando a eficiência da acupuntura no tratamento e mostrando taxas menores da creatinina. Vou te fazer mais uma pergunta de leiga aqui. Na verdade, que eu ouvi uma vez também, na época que eu ainda fazia clínica geral, e aí que nem a gente está falando aqui, mesmo a gente como veterinário, como a gente não trabalha com essa medicina,
acaba que muitas vezes a gente mesmo não sabe quando indicar, né? E eu já gostava muito de medicina chinesa, e na época até quem atendia meus pacientes era a Mel, né, que foi embora, minha amiga. E aí eu falei, Mel, eu tô com um paciente renal, assim, eu não sabia que servia para renal. Falei, posso te mandar? Era um gatinho. E ela falou, manda. O meu pai participando da live, bonitinho, a gordinha e a Tica adoram uma doutora. Não estava conhecendo sem a máscara, Mari. Tá aqui, pai, essa é a Mari, sem máscara. Então, e aí eu encaminhei esse gatinho para Mel na época, e aí depois o gatinho depois passou um tempo, acabou vindo, né, a falecer, porque ele já estava numa fase muito adiantada da doença renal. E aí depois disso ela falou para mim, ela falou, Xé, quando você pensar em mandar, por exemplo, um paciente de uma doença crônica, que às vezes o pessoal fica falando, ainda não tá ruim, espera, manda depois. Ela falou, é como se tivesse pouca energia vital, não sei se é assim que fala. E aí você não consegue movimentar muito, né? Tipo, passou da hora. Então, a gente tem que pensar em mandar isso um quanto antes, né? Não é ficar esperando. Tem isso, então, que muito você não consegue ajudar tanto. Muito paciente chega na parte da... Como eu faço só medicina integrativa, eu quase nunca clinico, nem nada. Os pacientes chegam, a maior parte, ou 50%, chega até mim quando já passou por todo mundo. Tipo, não tem jeito, então vai lá na acupuntura ou então na fisioterapia, né? E quanto antes você conseguir entrar, é lógico que é uma coisa que envolve dinheiro, né? E tratamento não é fácil. Mas se houver essa possibilidade de fazer um tratamento em conjunto, que muita gente fala, medicina alternativa, a medicina complementar. Eu já falo que é medicina integrativa, porque a gente integra, né? Então, não deixe para depois, ou quando chega no final, realmente isso que a Mel, né, falou. A Mel, isso. A Mel, às vezes a gente não pode nem usar muitos pontos porque a energia já está muito baixa, né? E tem casos que nunca aconteceu comigo, de paciente falecer logo depois da sessão de acupuntura, porque ele já... Então, foi aquela mexidinha que você deu que, olha, vai com Deus. Era o que né? faltava. Era o que faltava. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, quanto antes, maior a sobrevida que talvez você consiga dar com qualidade de vida. O Borico aqui também está falando. Obrigada, tia Mari, por tratar tão bem de mim. Tá mandando lambeijos. Ele tá passando a rasteira em todo mundo. Eu vou aproveitar, vou pôr a foto, então, que o Boris acho que tá na foto, né? Que tem vários cachorrinhos. Eu selecionando ele, mas eu coloquei sim. Então, eu estou mostrando para o pessoal aqui a fotinho, que estão vários com os pontinhos, o Boris está na foto, por isso que eu lembrei. O intuito do Boris aí foi tentar ajudar a atrasar o crescimento tumoral, né? Ele é um paciente oncológico também, mas também no controle de convulsão. Então, também é uma opção de tratamento também da acupuntura. Independente da causa, Mari, a gente consegue melhorar os quadros de convulsão? Independente da causa. Pode ser por uma convulsão tipo idiopática, uma crise epiléptica idiopática, como pode ser por tumor, pode ser algo metabólico também, porque você mexe no corpo inteiro, né? Mas aí é aquilo que eu falo. Tanto é que tem um paciente que eu estou tratando em conjunto com o Matheus, que é endócrino, né? Ele teve uma crise convulsiva e já entraram com Gardenal pro resto da vida, que é uma coisa que eu sou contra, tá? Eu também não gosto. Acho que tem outras formas de fazer controle de convulsão, sendo que você... Enfim. E ele tem a taxa de cálcio baixa, então a gente faz essa troca e eu dei alta para ele, mas a gente vai continuar o tratamento só com erva chinesa, que é uma outra vertente da medicina tradicional chinesa. São ervas, né? Que você dá via oral para o paciente. É uma outra forma de tratar dentro da medicina chinesa. Entendi. A gordinha também tá com as ervas chinesas. Elas também vão atuar dessa mesma... O pensamento é o mesmo da medicina chinesa, só que atua de outra forma no organismo. Isso, você fecha um padrão, tem ervas frias, ervas quentes, ervas que ajudam a tirar a umidade. No caso da gordinha, se eu não me engano, ela está com uma erva para a parte de imunidade, né? E aí, talvez para tirar o calor tóxico, que é o tipo de padrão mais comum em casos oncológicos. Legal. Estão perguntando aqui já, a gente já vai falar do Viscom, pessoal.
A Ana, que também é nossa paciente, ela não, né? Os cachorros dela. Está perguntando, Mari, o Viscum é uma medicação injetável, correto? Vamos falar do Viscum, então? Tá, vamos falar do Gente, Viscum. se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando que a gente vai respondendo. Só para lembrar, a live vai ficar salva 24 horas no perfil, depois a gente sobe ela para o IGTV. Então, fiquem tranquilos que vai ficar disponível para vocês. E podem mandando pergunta que a gente vai respondendo. Então, vamos lá. O que é Viscum? Que tem gente que nunca nem ouviu falar desse nome feio. Então, né, viram só acupuntura e falaram, será que o Viscum faz parte da medicina chinesa? Então, o Viscum, ele é um homeopático, ele é uma planta, Estou mostrando tem... a plantinha. Tá? Então, é uma planta que ele é muito usado na parte oncológica, principalmente, ele tem origem, se eu não me engano, na Europa, ele é um arbusto, tá? E tem várias árvores, das quais é feito o Viscum, tem vários tipos de Viscum, e aí ele passa pelo processo farmacológico e vira um remédio homeopático, tá? Então, a principal via para você poder aplicar o Viscum é a injetável, sendo que que o mais uso é a subcutânea, mas em casos humanos você vê muito intravenoso, intratumoral, tem gente que faz até intrapleural e intraperitoneal. Não, eu não sabia. Na medicina veterinária é um pouco perigoso, né? Porque a gente precisa ser guiado, ainda mais via peritoneal, eu acho que não seria tão viável, e a gente não tem muito histórico de endovenose, então o meu conhecimento é só subcutâneo mesmo. Tem o via oral, tanto é que tem uma pergunta, né? Que fizeram. Que mandaram. Com relação à eficácia, comparando o Viscum via oral e via subcutânea, eu acredito que a eficácia do via oral seja menos eficaz por conta da biodisponibilidade. Assim como qualquer remédio que você toma via oral, ele passa por todo o seu trato gastrointestinal até depois, até chegar ao lugar onde ele tem que chegar, ou então conseguir um mínimo efeito possível depois de ter passado por todas as enzimas, né? Então, quando você faz injetável, você é mais direto, tá? Então, tanto é que falam que a diferença é muito mais potente se você fizer endovenoso, ou seja, dentro da veia. O efeito de destruição de células neoplásicas... Eu não falei para que serve o Viscum, meu Deus, eu tô pulando. Não tem problema, a gente volta, é um bate-papo aqui, o pessoal está acompanhando. Quando você faz via endovenoso, o efeito citotóxico e de apoptose, ou seja, de destruição de célula neoplásica, é muito maximizado. É muito maior do que o subcutâneo. Então, as características do Viscum, ele é uma planta e um remédio homeopático, que se transforma em um remédio homeopático que serve para destruição de células neoplásicas. Ele tem várias proteínas que fazem isso e melhora muito o sistema imune. Além disso, para pacientes que fazem a quimioterapia, o histórico dele é de melhorar o efeito do quimioterápico e diminuir os efeitos colaterais dele também. Então, só benefícios para pacientes oncológicos. Então, a indicação dele é oncológico. A principal. Mas ele também tem trabalhos que mostram o efeito dele para pacientes diabéticos, tá? Ele tem uma capacidade boa de hipoglicemia e de estimular a secreção de insulina. Para pacientes cardíacos, tem um efeito protetivo, ou seja, de proteção do coração e do fígado também. Tá? Quando a gente fala do coração, ele ajuda a diminuir a pressão arterial, por exemplo. Interessante. Tá? E eu já usei uma vez, quando trabalhava lá com a Marcela, a gente usou para uma paciente que tinha artrite reumatoide, né? Que é aquela artrite que tem um fundo imunomediado. E ela mostrou uma melhorazinha, tá? Porque já estava num grau muito avançado. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado de não achar, não vai fazer milagre, tá? Sim. Mas ele pode dar o mínimo de qualidade de vida para o paciente que está no estado crítico, dar uma melhorada, né, naquilo que está meio crítico. Tá. Mari, estão perguntando aqui. A erva chinesa, com o passar do tempo, pode trazer algum problema por conta de uso contínuo para os órgãos, como o uso, por exemplo, de uma medicação alopática, né? De usar muito? Tá. Então, vou responder com uma outra pergunta
e aí se a pessoa puder responder, mas eu já vou respondendo. Quando Quem tá você perguntando fala... é a Ana. Tá. Quando você fala em uso contínuo, é quanto tempo, né? Porque, assim, todos os padrões mudam, tá? Então, às vezes você tem... O indicativo do uso da erva chinesa são 15 dias. Depois você tem que reavaliar o paciente. Se ele continuar naquele padrão e ele continuar precisando daquela erva, aí você usa aquela mesma erva, tá? Se ele mudou de padrão, aí você vai ter que mudar a erva. Com relação a efeitos colaterais, né? Isso, você vai ajustando. Com relação aos efeitos colaterais do tipo, por conta de metabolização do remédio, né, que é fígado e rim, são os principais órgãos que fazem essa parte de digerir, né, o remédio, são mínimas os efeitos colaterais, tá? Mas eu gosto de ir tirando, que quanto menos o animal tiver que tomar remédio, melhor para ele, melhor para o dono, é mais cômodo. Mesmo sendo erva, a gente sabe que é natural, mas ela tem um efeito terapêutico, né? Então, tá tendo uma atuação ali. Giba está falando que o Visco, junto com as outras terapias, curaram o tumor do Johnny, né? Foi impressionante a resposta. Então, eu estava lembrando do Johnny também. Eu até ia falar para você. O Johnny tinha, quando meu pai adotou ele tinha, é um combo, né? O Johnny, nunca vi um cachorro. O Johnny já deu um trabalhinho pra gente, digamos assim. Né? Enfim, uma das coisas que o Johnny tinha foi um carcinoma, né? Que era um nódulo bem no peito dele. Então, eu falei, vamos entrar com alimentação natural e vamos entrar com o Visco. Porque, assim, ele era bem bravo quando meu pai adotou. Né? Ele não aceitava tocar nele. Agora ele é mega Nutella, meu. Ele é um golden muito Nutella. E foi só com o Visco que alimenta... Meu, aquele nódulo, ele murchou. Não é exagero da minha parte. Ele literalmente murchou. Quando conheci, não tinha mais. Então, não tinha. A gente começou depois por conta do intestino, então, né? Que foi tanta coisa. Eu, quando conheci, já não tinha mais palpável. Eles me mostraram onde era, mas a gente já não palpava mais. O dele eu não cheguei a fazer acupuntura por conta do carcinoma. A gente só fez a aplicação semanal de Visco. E o negócio murchou. Não tá mais lá, não existe mais nada ali. Tá. Estão perguntando aqui, Mária Lafurca, se você usou Visco para mastocitoma de baixo grau, grau 2. Se você já usou. Nunca peguei caso de mastocitoma, mas tem indicação sim. Tá? Os casos que têm mais sucesso são casos de carcinoma. Carcinoma de bexiga tem caso de remissão, assim, sem ter retorno do carcinoma. Tem casos muito positivos. Agora, masto eu nunca peguei. Já peguei hemangiosarcoma, carcinoma, osteosarcoma, né? Que foi a Mona que a gente tratou junto. E agora meningioma, que é o caso do borico. E linfoma na gordinha. Estamos aumentando o nosso leque. Você lembra da Carol? A Carol lá da Clinvet, a plantonista? Sim, sim. Então, a cachorrinha dela teve linfoma linfoblástico, né? No intestino, tinha nódulos no intestino e no baço. Ela não conseguiu fazer tratamento com a quimioterapia. Ela não respondeu muito bem, né? Não respondeu. E aí fez tratamento acupuntura e Visco e sumiram os nódulos do baço e do fígado. Baço do intestino, desculpa. Lembrando aqui que cada caso é um caso. Essa é a minha frase. Tipo, cada caso é um caso. A Diana está perguntando se linfoma no pulmão, o Visco ajuda. Também. Tanto é que eu não avisei você, mas a gente vai entrar com um Visco diferente para a gordinha, que agora o laboratório que eu peço, eles estão fazendo um Visco fermentado, que é um pouco mais forte, e ele, por ser fermentado, tem várias árvores. E cada tipo de árvore tem uma indicação para um tipo de tumor e local no corpo. Então, dependendo do caso de tipo linfoma pulmonar, a gente pega uma árvore lá que tem na tabelinha tudo certinho e dá para usar o Visco também. Que legal. Acho que a Ana respondeu, porque ela fez a pergunta da erva, né? Se a erva dá por muito tempo. Ela colocou que o Woody usava, e no caso dele era um hiperadreno.
Então, que usava constantemente, por isso que ela perguntou se teria problema, né? Mas aí sempre estava na avaliação, né? Porque ele vai ser, ele será hiperadreno para sempre. Sim. Né? Então, você usa ela para sempre. Né? E geralmente os efeitos colaterais que você observa, eu sempre aviso quando eu entro com erva, né? É vômito e um pouco de fezes amolecidas. Se não tiver nenhum tipo desses sinais clínicos, aí a gente aguarda e continua fazendo uso contínuo. Legal. A gordinha não teve nada, né? Você me avisou e a gente não viu nada. Estão perguntando aqui, felinos.vet, para gatinhos com sarcoma de aplicação, que não tem indicação cirúrgica, o que vocês usam como paliativo? Bom, tem uma amiga minha, eu nunca fiz em felinos. Tem uma amiga minha que tem uma clínica só de felinos e ela estava fazendo uma monografia sobre o uso de viscoálbum para esse tipo de tumor. Eu só não sei qual foi o resultado, mas é uma possibilidade, tá? Eu só não fiquei sabendo qual foi o resultado. Eu, particularmente, nunca atendi, nem na minha época de clínica e nem agora na parte de nutrição, eu nunca atendi sarcoma de aplicação. Só via em palestras ou relatos de colegas e tal, então não tenho experiência para poder te falar também. Mas eu acho que vale a pena pensar em toda essa integração mesmo, né? Sim, dependendo de como tivesse sarcoma, eu não sei se ele está aberto ou não, e uma coisa que tem efeito cicatrizante dentro da medicina chinesa é o uso da moxa. A moxa é um bastão de artemisia que tem um cheiro forte, e ela é como se fosse um charuto mesmo. Você usa o calor e o efeito da erva que está naquele bastão para estimular mais os pontos de acupuntura, mas também tem muitos trabalhos para cicatrização de ferida. Incluso também pode ser usado em casos de sarcoma. Outra coisa que pode ajudar, óleo de ozônio. Interessante. Que a gente falou semana passada, né? Como é de aplicação, e é gato e é felino é meio assim com coisa de ficar fazendo subcutâneo, o óleo de ozônio ele tem um ótimo efeito cicatrizante, né? E tem um ótimo efeito cicatrizante, pode ajudar nesse caso também. Legal. Tô de olho no tempo aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai sair rapidinho e voltar. Mandem o resto das perguntas aqui, o pessoal. A Ana está agradecendo, que a outra veterinária não tinha explicado isso para ela, senão vai cair a nossa conexão. A gente vai e volta, vai mandando as perguntas aí para a gente ver. Voltamos. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Tem a pergunta que a moça fez, né, sobre problema urinário, não foi? É verdade. Sobre o problema urinário, né? Se a acupuntura tem indicação para infecção urinária com envolvimento de bactéria, né? De
Porque a gente tem os problemas, né, cachorrinho, que a gente já falou aqui também, cachorrinhos que têm problema de pedra e etc, né, da parte urinária, e tem aqueles que vão ter infecção mesmo, com envolvimento de bactérias, né, enfim. Sim. A parte da acupuntura, quando a gente pensa numa infecção urinária, como ela pode ajudar você estimula o sistema imune, então a resposta do sistema imune vai ser melhor a essas bactérias, só que não é suficiente, tem que fazer o uso, sim, de antibióticos e tal, né? Mas uma coisa que pode ajudar, que ajuda muito nessa parte urinária que eu vejo na minha experiência com a acupuntura e medicina chinesa, são as ervas, tá? As ervas chinesas, elas ajudam também nesse padrão de infecção, né? Que a gente fala que é um padrão de calor, e também vamos supor, se o paciente ele tem predisposição a ter infecção por conta de ter cálculos vesicais, né? Cálculos na bexiga. A acupuntura, desculpa, a erva chinesa, ela é excelente para melhorar essa parte de predisposição e para dissolver os cálculos urinários. No caso da estruvita, né? Os dois. Os dois? Os dois ajudam. Não sei qual que é a relação, qual que tem melhor resposta. Mas isso, não sei qual que tem a melhor resposta, mas pode ajudar. Com a dieta, a gente fala que oxalato não dissolve, né? Quem dissolve é a estruvita só. Interessante isso. Mas ele melhora na parte do pH, da bexiga, por exemplo, e na parte de predisposição. Ele não vai curar, mas ele melhora a resposta do organismo com relação aos outros medicamentos que são usados juntos, né? E paciente felino responde muito bem. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre Viscum também, que eu já ouvi falar, e inclusive quando eu comecei a pesquisar, né, para a gente fazer na Gorda e tal, eu escutei cada pessoa que eu conversava que trabalha com Viscum falava uma coisa. Existem, eu não sei como é que fala, se são potências, se são tipos, enfim, do Viscum, né? E aí tem gente que trabalha tem um númerozinho lá, né, que trabalha com os números diferentes. O que isso significa? Tipo, tem diferença, não tem? São protocolos diferentes para a gente entender melhor. Assim, quando você trata paciente com homeopatia, é a mesma coisa que a acupuntura, cada paciente é um padrão, né? Mas se você for levar em consideração só os casos oncológicos, você tem que ver em que fase que o paciente está, né? Por exemplo, a gordinha, ela não fez, nem vai fazer a quimioterapia, né? Não. Então, o que a gente está pensando? Em melhorar o sistema imune e ter a destruição das células neoplásicas, tá? Quando você tem a diluição dele, é assim, D3, D6, D9, D12 e D30, tá? Essas três primeiras, do D3, D6 e D9, são as diluições que a gente fala, são as mais puras. E elas têm como característica melhor efeito citotóxico, ou seja, de destruição de célula neoplásica. Quando a gente pensa em melhorar mais ainda, um efeito melhor para o sistema imune, nem tanto de destruição de célula neoplásica, geralmente se usa os de diluição maior, né? O D12 e D30. Entendeu? Então, é de acordo com... Não, dá para entender. É que, gente, medicina chinesa é algo assim que se você começa a tentar entender, você fica meio doido. Você pode até intercalar, tá? Se ela estivesse, por exemplo, fazendo a quimioterapia, eu pensaria em usar os de dose maior, os de dose menor, no caso, porque o número é maior, mas ele é mais diluído, na prévia da quimioterapia, ou então um dia depois. E aí, os outros dias, fazer a aplicação do mais puro, no caso, visando a destruição das células neoplásicas. Legal. Eu acho que é a Sandra, né, médica veterinária em casa, estou tentando reconhecer a fotinha. Ela está falando que o óleo de ozônio é maravilhoso e que ela já usou em gatos para cicatrização de feridas também. E aí, os gatos, eles ficam de boa? Porque, assim, o óleo de ozônio, ele é ótimo, mas ele tem um cheiro característico forte. Característico, a Mari está sendo generosa, gente. É fedido. É fedido. E gato tem toda essa coisa de auto-higiene, de lamber e tal. Sandra, fala aí pra gente, deu certo? Eles aceitaram bem? Conta aí pra gente como é que foi sua experiência.
É bom até saber para poder indicar. Com certeza. Eu tenho pouca experiência com gatos. Mesmo quando na minha época de clínica, a minha rotina de felinos era muito baixa. E agora, então, com a nutrição, menor ainda, né, gente? Ela tá falando que sim, que apesar do cheiro, eles ficam bem, aceitam bem. Que bom. A Renata tá falando o cheiro bem ruim. Cara, quem já usou sabe. O cheiro é ruim, mas funciona. Oi, Paty, boa noite. Gente, me deram uma vez, o ano passado, eu estava num congresso e uma amiga minha também gosta, trabalha com isso e tal, e ela levou o óleo. Eu até falei pro Henrique semana passada, ela passa no rosto para manchas, enfim. Ela dorme com esse negócio fedido. E eu tava com uma afta na língua, né? E aí ela falou, não, usa que vai... Meu, quando ela me deu o negócio pra mim, você tá me brincando que você quer que eu passe o gosto é horrível também. E aí passei. A Sandra tá falando que ela ficou surpresa com os resultados. É muito legal, né, gente? Eu sou super fã de todas essas medicinas e eu acho que a gente tem que disseminar esse conhecimento cada vez mais para as pessoas poderem também conhecer e ajudar cada vez mais o animal, né? Não é só medicina alopática e tradicional, né? A gente vê que tem resultado em todas as todo um áreas com essa conjunto, né? integração, né? O negócio da acupuntura, tanto a acupuntura quanto o viscoálbum, quando a gente fala em paciente oncológico, eu não falo em poder curativo só, eu falo em poder de qualidade de vida, porque não é todo tumor que vai responder 100%, não é todo tumor que é curável. Né? Você sabe, o caso da Mona, que foi a minha cachorra, que tinha osteosarcoma. O osteosarcoma é um tumor que tem um prognóstico muito ruim. E eu escolhi não fazer a quimioterapia, mas eu queria dar o máximo de qualidade de vida para ela. Então, assim, se você for buscar em literatura, ela tinha 3 meses de vida depois do diagnóstico. E aí a gente conseguiu 6 meses, né, com muita qualidade de vida. E só com o uso da alimentação natural, acupuntura e viscoálbum, as taxas das enzimas dela que estavam lá no alto decaíram totalmente. Então, você vê, pô, aí tem coisa, né? Sim. Então, às vezes eu que estava começando, ainda não sabia como usar, às vezes podia ter usado mais o viscoálbum e pequei por esse ponto, entendeu? Por conta de inexperiência, mas você vê por exame laboratorial que tem uma resposta do organismo, que não é comum. Então, é trabalhar em conjunto para tentar amenizar os efeitos colaterais das medicações que são necessárias e para tentar dar qualidade de vida para o paciente, independente do que ele tem. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar sempre, né? Eu sou super fã. Deixa eu ver aqui. A Vete do Ozônio chegou, a Elô também, que trabalha. Mais uma amiga. Só tem amiga querida hoje nessa live aí. Só pessoal que trabalha só com as medicinas maravilhosas. Muito bom. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, pode ir mandando. Mari, eu vou mostrar os outros vídeos que você mandou pra gente, então. Tá. A gente tem... Vou colocar aqui, então, da cachorrinha caramelo, que você está mostrando com os pontos já. Esse é o Toby, ele estava... É o macho, Ele estava sem andar, tá? Ele tinha algumas convulsões também e ele estava com muita dificuldade de levantar, enfim, estava sem andar e aí, às vezes, quando eu colocava ele em pé, ele conseguia trocar 1 ou 2 passos muito fraquinho, né? E aí a gente fez uma sessão de acupuntura e aí eu fui lá, voltei uma semana depois, já era outro cachorro. Então ele aceitou mega de boa as agulhas, ele ficou bem tranquilo durante esses... Então, acho que é um vídeo, né? Ele é muito super tranquilo. E apesar de ele estar, para mim, ele estava com a energia bem baixa, então eu usei poucas agulhas e já foi o suficiente para ele ter uma resposta boa. Então, agora, tanto é que acho que semana que vem já vou dar alta para ele, que ele está super bem. Então, grande parte dos pacientes, às vezes, que eu atendo, são pacientes idosos, que tem essa coisa de problema de mobilidade, dificuldade para se levantar, ou então se levanta e logo cai, né? O quadril já começa a cair por conta de falta de força. Então, às vezes, esse up que eles estão precisando pode ser com as agulhas, ou com as ervinhas, ou com a moxa, ou com a eletroacupuntura. Acho que não sei se tem aquelas fotos que eu te mandei. Na foto tem a maiorquinha, né? É a Apple. Eu desconfiava que fosse. Então,
ela tem uma das formas de fazer acupuntura é você colocar a agulha e você ligar as agulhas no aparelho de choquinho. Você põe a primeira foto, gente, que tá aí, Orquinha, se vocês olharem aí, dá para ver que tem uns fiozinhos ligados na agulha, né? Aí a gente usa para otimizar a função do ponto e para melhorar a dor. Né? Ela tem um quadro de displasia bem forte, displasia coxofemoral. Sim, a Apple tá em dieta também, vocês podem ver que ela tá acima do peso. E ela tá andando super bem agora, só falta ela emagrecer mesmo. Só falta emagrecer. A gente precisa da colaboração dos papais. Mas tudo bem. Temos mais um vídeo. Vamos lá, é o que você está colocando as agulhas, mais perto, né? Esse aí eu coloquei para tentar mostrar para o pessoal como é a inserção da agulha. Né? Essa é uma agulha um pouquinho maior do que as menorzinhas que a gente usa mais para pontos de extremidade. Essa estava nas costas do paciente, né, do dorso do paciente, e quando você coloca um pouquinho mais profundo e tem que dar um estímulo na ponta da agulha, seja girando sentido horário ou anti-horário, cada um tem o seu estilo, para estimular mais aquele ponto e fazer atingir o que a gente fala que é o DTI, né, que é o estímulo da energia do cão, fazer circular melhor. Então, quando você estimula a agulha manualmente, você também consegue. Legal. Tem uma pergunta, antes de eu fazer a pergunta que a Ana mandou. E aconteceu aqui em casa, né? Porque há um tempo atrás a gente estava tratando joelho e coluna, né, da Tica, o ano passado, que ela ficou ruinzinha e tal. E no começo a gente não colocava agulha. Então, existe a forma também de fazer acupuntura, eu não sei como chama, se estou falando besteira. Você usa os pontos da acupuntura com laser? Isso. Para pacientes que são intolerantes, né, seja a Tica, que não curte muito agulha. Pina, que a gente tem que... o Pina que surtou quando eu pus agulha nele. Mas esses pequenininhos que são mais estouradinhos, ou até felinos também, ou então em pontos de extremidade, que são pontos que doem. Gostam, né? Uma das alternativas é fazer o estímulo daquele ponto com o laser. Né, que o laser é um aparelho que faz, a gente chama de fotobiomodulação. Ele vai ativar, lembra das aulinhas de ciências? Tem a mitocôndria dentro da célula, ela é responsável pela energia da célula. Né? Então, enfim, o laser tem um efeito anti-inflamatório e de estímulo das células daquele local. Quando você eu pego o laser com a pontinha mais fina, você é mais preciso, você coloca uma quantidade de joules, que é a intensidade do laser específica para aquele ponto, se é um ponto mais profundo, se é um cãozinho mais gordinho, se é um ponto mais superficial, você mensura dessa forma, e você consegue estimular o ponto da acupuntura com o laser, tá? Para pacientes que são mais intolerantes. É mais rápido. É mais rápido. A eficácia, eu gosto de agulha, tá? Eu estimulo, tem cachorro que eu estimulo tanto com laser quanto com a agulha. Às vezes fica aquela agulha que fica caindo muito, porque o paciente não fica quietinho, então eu gosto de estimular. Mentira, né? Gente, eu sou craque, gordo no meu colo, eu meto a mão e derrubo as agulhas. Mas aí eu estimulo dos dois jeitos, porque às vezes a agulha cai, mas o importante é estimular aquele ponto. Dá para estimular com a moxa também, que foi o que eu falei para você, que é o calor do bastão, é outra forma. Legal, são várias técnicas. A Ana está perguntando, Mari, o Viscum pode ajudar o UD em relação ao hiperadreno, ao joelho e à pancreatite, o combo? Então, se ele tivesse, que graças a Deus ele não tem um caso de tumor no sistema gastrointestinal, até falaria que ele tem indicação, né? Mas eu acho que o efeito anti-inflamatório do Viscum não será... Não vai ter uma diferença palpável. Não vai ser bom. Não vai ser palpável, porque no caso dele a gente já faz a acupuntura e o laser, né? Que são dois métodos da medicina integrativa que cuidam dessa parte, né? Do sistema
do corpo inteiro e para promover analgesia e efeito anti-inflamatório. E no UD eu também faço autoemo, que é, como ele tem muita coceirinha, ele tem um processo alérgico no corpo, provavelmente por conta de queda de imunidade. Quando a gente pensa em imunidade, o legal é que a gordinha, eu acho que não achei legal fazer isso. A gente tira o sangue do cachorro. Na verdade. É isso que eu ia falar. Explica para o pessoal o que é autoemoterapia, né? Autoemo. A gente tira o próprio sangue do cão e reaplica num ponto que fica aqui entre as escápulas, que é o mesmo ponto que eu aplico o com álbum, que é um ponto da imunidade. Então, quando você aplica o sangue do próprio paciente naquele ponto, você tem uma hiperestimulação do sistema imune. Tá? Tem gente que tem jogador de futebol que faz autoemo e reaplica no músculo também, no próprio músculo. Só que aí dói, né? Aí dói. Acredito que deva doer. Né? E no caso da gorda é impossível, gente. Um dos motivos de eu optar por não fazer quimioterapia nela é que ela é muito ruim de veia. E não ia ficar judiando da bichinha, tendo que pegar veia todo dia, não quis colocar catéter central. Então, já contei para vocês aqui, a história foi um dos motivos de eu optar pelas terapias integrativas. A Sandra está perguntando, e para os nossos queridos atópicos, o que você indica dentro da integrativa? Eu acho que o ozônio teria uma resposta um pouco melhor, tá? Talvez o ozônio, porque o ozônio, a terapia com ozonioterapia daria para fazer quase tudo, tá? Você faz a terapia com ozônio intrarretal, o bagging, que é colocar dentro da sacolinha, né, com água e faz ele agir diretamente na camada da pele, o intrarretal para ter um efeito imunomodulador melhor, e tem gente que gosta de tirar o sangue do cão já com ozônio na seringa, então você ozoniza o sangue e reaplica em ponto de imunidade, que é o ponto da acupuntura. Então, você casa um pouco de acupuntura dentro da ozonioterapia. Interessante. Que Sandra, como boa veterinária, tem um cachorro atópico também. A gente vai testando nos nossos, gente, porque cachorro de veterinário é combo, vem tudo. Vem. Então é difícil. Ela falou que o cachorro dela também é ruim de veia, então talvez não seja uma opção ficar tirando sangue dele. Mas dá para aplicar ozônio, só o ozônio no ponto de imunidade. Você não precisa fazer necessariamente um sangue ozonizado. Você pode fazer só o ozônio no ponto de imunidade de acupuntura. Legal. Erva chinesa para atópico, não? Não tenho experiência para te falar se... Porque, assim, o quadro do atópico, a gente fala... Todo quadro de movimento, seja de convulsão ou prurido, né, que o caso é a coceira, a gente fala que é uma invasão de vento. Só que o vento da convulsão é um vento interno e o vento do prurido é vento externo. Tem várias ervas que servem para controle de vento externo. Mas eu não tenho experiência para te dizer, olha, eu já vi funcionar. Entendi. Tem, mas eu nunca tratei. Entendi. Ela falou que já fez o ozônio, mas que a manipulação dele é dificílima. Então, a gente faz quando dá, né, gente? Isso que é... Porque é o que eu falo também, assim, tudo bem que a gente sabe que o efeito vai ser maravilhoso. Só que o quanto será que isso vai ser maravilhoso se a gente vai ter que estressar um animal desse jeito para fazer uma sessão? Então, muitas vezes, o estresse não compensa o que a gente está fazendo, né? Isso precisa ser colocado numa balança, sempre. Eu não sei se, no caso dela, porque eu não sei se a água ozonizada seria algo que ele beberia, mas é algo que você não ia precisar forçar, todo dia fazer uma água ozonizada e fazer ele beber. Não tem um efeito tão forte quanto um ozônio intrarretal, nem o bagging. Mas para quem não conseguiu nada, talvez o pouco já seja algo. O bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Então, a gente tem que adaptar o que consegue. Concordo. Fica aí a dica, Sandra. Não sei se vocês já fizeram, o Elô estava aí online também. E não sei, mas talvez seja uma opção. Se vocês já fizeram, contem pra gente como é que foi a experiência. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Acho que não tem mais perguntas, respondemos todas. Quero agradecer, Mari, mais uma vez aqui por toda essa aula maravilhosa, por todo o carinho, né? Todo mundo mandando beijo, Borico, Ana.
e Gordinha estão todos lá no quarto te assistindo, porque agora a Papi assiste as lives. É o meu fã. A Sandra está falando que ele beberia sim, que é bom de boca. Então testa, Sandra, depois a gente conta aqui se funcionou, qual que foi a resposta. Gente, obrigada por todo mundo que estava aqui com a gente também assistindo. Semana que vem vamos falar sobre algo também que é super novo, que são as terapias aí quânticas. Vai ser bem legal, bem interessante. Eu também estou usando... não sei, não entendo, mas eu indico, mega indico, porque assim, eu já vi dar muito certo. Assim, eu entendo quase nada. Eu diria que nada. O pouco que eu vi foi no congresso que eu fui e me convenceram que eu estou usando em mim. Outro dia eu usei no meu irmão, ele ficou me zoando aqui. Mas, gente, é muito legal e eu estou usando na Gordinha. Eu passo em todos. O difícil é a mãe lembrar, mas eu passo em todos. E aí, semana que vem, então, a gente vai aprender um pouquinho mais. Espero vocês aqui às 8. Mari, obrigada mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Imagina, pela nossa parceria aí e todo o cuidado com os meus filhos também. Gente, um beijo para todo mundo, uma boa noite, um bom descanso e a gente se vê semana que vem. Beijo!